Glórias a Deus. Irmãos, com muita alegria, nós também queremos receber o pastor Léo Celino, mais conhecido como pastor Léo, é nosso irmão, é nosso amigo, foi dirigente aqui desta congregação, e também com ele o evangelista Gilson. O Gilson é figurinha carimbada aqui da nossa igreja. Ele me ajudou muitos anos lá no Parque Irapuru, e todas as vezes que nós temos algum evento, ele sempre passa a Macedônia e vem nos ajudar, né? Sai o Gilson e o pastor Léo Celino. Vamos recebê-los com bem-vindo bem caloroso? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente. Pastor Léo Celino, pode trabalhar à vontade. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui, tentando chegar cedo, mas encaramos um trânsito violento, mas Deus nos abençoou e aqui estamos para juntos apresentarmos a Deus o nosso culto racional de gratidão por mais um simpósio da Escola Bíblica Dominical. Oremos, nós já vamos estar recebendo a palavra, né? Amado Deus e bondoso Pai Celestial, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui reunidos nesta casa chamada Casa de Oração. Neste momento, Senhor, após os louvores que já foram ministrados aos corações aqui nesta noite, Senhor, preparando-nos para receber também a porção da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o Teu servo que vai ministrar a palavra, trazendo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e aprender da Tua parte, para melhor Te servirmos em nossa vida cristã, enquanto aqui peregrinamos. Isso Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Quando dizer amém? Amém. Com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Orar a Deus pelo privilégio de estar aqui, pela vida do pastor Kleber, companheiro. Estava falando com o pastor Kleber, eu já perdi as contas das vezes que vinha aqui. Várias vezes em escola dominical, encerramento de escola dominical, e sempre encontrando amigos, companheiros. Glória a Deus pela vida do pastor Léo, extraordinário, homem de Deus, Gilson, que estamos sempre juntos aí nas batalhas, superintendente da escola dominical, tem um nome bom, né? César, dai a César, que é César. Os demais obreiros aqui do culto, gente boníssima do céu, temos profundo respeito e consideração, também pelo meu amigo, pastor Clementino, chamo ele de pai. O Clementino é um dos homens raros na terra. Raros. Olha, homens igual o pastor Clementino, a gente precisa estar junto dele. Só estar perto dele, igual o pastor do pé, só estar perto dele, a gente já está como se estivesse perto de Deus. Porque são homens que passam um ensinamento, uma paz de espírito, algo tremendo. Também quero parabenizá-los pelo simpósio da escola dominical. Isso é uma coisa rara. O campo de Guarulhos tem essa peculiaridade de simpósios de escola dominical. Eu já fui em alguns esse ano, amanhã vou em outro. Não sei se amanhã é simpósio também, é lá no Palmira. É simpósio também, né? E de maneira que eu quero parabenizá-los, as congregações, a igreja regional, os discípulos da escola dominical, os professores, superintendência. Isso é maravilhoso, a gente tem que bater palmas. Uma igreja que prioriza a escola dominical é uma igreja que cresce, uma igreja que prospera. Efésios capítulo 4, versículo 13 apenas. Não vou trabalhar com esse texto aqui, vocês estão corajosos pegar esse texto aqui, mas é porque vocês gostam de Bíblia, né? Então, o versículo 13 apenas. 4, 13. Querendo, ou melhor, o 13. Até que todos cheguemos ao conhecimento, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Antes de entrar na palavra, eu sempre trago comigo uns livros, já é um costume, desde a época de seminário, eu sempre levo livros, porque eu acredito que o livro
anda. O livro tem perna e anda. Às vezes eu recebo cartas das prisões, de todos os lugares que você possa imaginar. O livro chegou lá, não sei como, mas chegou. Da prisão mesmo, só que eles pedem muita coisa. Eles pedem coisa que pedem Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo, pedem cursos teológicos. Eu vou fazendo a medida que eu posso, mas se eu for atender todos, misericórdia, até porque não pode entrar qualquer coisa lá na cadeia, né? Por exemplo, Bíblias, só pode entrar aquela Bíblia capa mole, não pode entrar capa dura e tal, mas os livros andam. Eu recebi uma carta um dia desse da África, de um artigo que eu escrevia no jornal. Enfim, por isso eu levo Fundamentos do Ministério Cristão, que tem bases fundamentais para a vida de um obreiro e os fundamentos, princípios principais. Manual do obreiro que eu já trouxe outra vez, tudo que o obreiro deve saber da porta até o culto. Muito bom para quem já está no ministério. E eu escrevi esse ano o tema da nossa convenção, Tempo de Coisas Maiores, baseado em João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Meu Deus, aí eu escrevi 12 capítulos sobre esse assunto, e fiquei empolgado. Já fizemos diversos ebons, Vila Alpina, Vila Guacuri e outros, com esse tema, Tempo de Coisas Maiores. Deus me deu 12 capítulos falando do que significa essas coisas maiores e como podemos nos envolver com ela, e como essas coisas maiores nos esperam ainda para esse ano. Tempo de Coisas Maiores. Tem alguns exemplares ali, depois você dá uma passadinha. Também tem algumas Bíblias, Bíblia de estudo do Spurgeon, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia Slim, né? A gente traz ali da livraria. É sempre bom levar a Bíblia. Sempre alguém está precisando de uma Bíblia, ou então presentear alguém. Você pode presentear alguém com uma Bíblia. Tem um livrinho aí chamado Pitadas de Sal, você pode dar de presente para o seu patrão, para o seu colega, para a sua professora, porque são mensagens rápidas. Não é aquela mensagem compridona, não é rápida, aquele devocional de uma mensagem curta por ano. Você pode ganhar uma alma para Jesus com isso aí. Eu ganhei uma alma para Jesus em Milão com um livro Com Cristo sono più che vincitore. Quer dizer, está no italiano aí, com Cristo sou mais que vencedor. Traduzi o texto, e é uma mensagem que Deus me deu no púlpito, e o Espírito Santo falou: escreve essa mensagem. Eu escrevi a mensagem, coloquei uma mensagem daquela em cada casa do Guacuri, em cada lar, casa por casa, rua por rua, mas foram muitos. E depois traduzi para o espanhol, traduzi para o italiano, e na Itália também evangelizamos muito, porque eles gostam de ler. Com Cristo sono più che vincitore, mais que vencedor. E depois eu fiquei sabendo de uma pessoa que recebeu Jesus em Milão. Isso aí já valeu tudo. Mas é só essa, mas outras pessoas, ou em italiano ou em inglês, a gente vai avançando. No mundo hispano ainda tem muita coisa para fazer nesse mundo hispano, né? Traduzir textos em espanhol e entrar por esse mundo latino aí, falando de Jesus. Glória a Jesus. Eu gosto de um menino assim, igual César, igual aquele garoto que estava aqui. Tinha um garoto aqui que a mãe falou que ele foi um milagre. É esse aqui, ó. Como é que é o nome dele? É o Davi, igual Davi, entende? E outros aí, né? Jesus quer essas pessoas para usá-los. E você? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pelo tema. O tema é bom, maturidade. O que é maturidade espiritual? E eu vou trabalhar com a visão aqui de maturidade e crescimento, usando o próprio texto, porque nada melhor que a Bíblia. A regra de hermenêutica mais impressionante é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica, e se você não achar na Bíblia, sai fora, nem ouça essa pessoa, porque a Bíblia é o livro da vida, é o livro da sabedoria, é o livro da revelação, é o livro da instrução, é o livro que nos levanta, que nos dirige, que nos sustenta, que nos capacita, que abre porta e que dá direção para a vida. Sem a Bíblia não somos nada, mas com a Bíblia somos tudo, porque é a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Glória a Jesus. E falar sobre maturidade é a mesma coisa que falar sobre vocação. Falar sobre maturidade é descortinar o coração para que apareça aquilo que nos dá prazer, satisfação em realizar.
Nós não podemos entender, por exemplo, vocação como algo que gera desconforto, desinteresse. A maturidade e a vocação são palavras entrelaçadas, amalgamadas. É como se fosse uma simbiose, uma mistura, porque você deve ter prazer de fazer aquilo que faz. Assim é uma profissão, assim é uma vocação. Se você não tem alegria de fazer o que faz, então você não é vocacionado para aquilo. Meu pai era marceneiro, além de ser pastor, e às vezes 7 horas da noite, quando não tinha trabalho, ele estava lá na marcenaria. Tinha trabalhado o dia inteiro. Eu entrava lá e falava: pai, o senhor não está cansado, pai? O senhor trabalhou o dia inteiro nesse imóvel. Ele passava a mão no queixo assim e falava: meu filho, eu gosto de fazer isso. Quer dizer, tem amor. Quer dizer, quando você tem amor, você tem satisfação em fazer o que faz, o que você faz se transforma em um lazer, se transforma em uma alegria. Isso está relacionado à vocação. Inclusive, essa definição serve para profissões. Tem gente aí se matando, correndo atrás do dinheiro, buscando uma profissão que dá mais dinheiro. É errado. Você tem que buscar uma profissão que te dá alegria, que dá prazer, porque aquilo que te dá prazer vai gerar o dinheiro. O dinheiro não é tudo, e a satisfação, porque isso também é uma missão. Nós viemos aqui com uma missão de vida, e a nossa função é descobrir o nosso talento, nossa vocação. Para que nós viemos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? De onde eu vim, o que faço aqui, para onde vou? 3 perguntas básicas da vida, que se não souber responder, é melhor se enterrar vivo. De onde vim, o que faço aqui, para onde vou? Não sabe responder isso? Vai repensar a vida, porque o tempo está passando. O cemitério está logo ali, e ninguém escapa. Ontem eu enterrei um amigo, um colega, um companheiro, viu? O músico aqui, o cantor, afinal de contas, uma voz linda, maravilhosa, falando que perdeu o pai. Mas está adorando a Deus, louvando a Deus. Teve culto no dia seguinte na casa dele. O que é isso? É porque nós entendemos a missão da vida, entendemos a vocação, entendemos o chamado, e estamos atrelados nessa missão precípua, que é a maturidade. E nós não temos dúvida, ou dúvidas, quanto à necessidade do desenvolvimento do crescimento, isto é, os níveis de crescimento com os efeitos comportamentais cotidianos. Você cresce e esse crescimento aparece, esse crescimento se apresenta. As pessoas olham para você e vão verificar que você cresceu. A maturidade espiritual é esse processo contínuo na fé, onde o indivíduo busca desenvolver uma compreensão mais profunda, até mesmo do mundo em que vive, integrando princípios, valores espirituais na vida diária. Isso é crescimento. Na verdade, em resumo, maturidade espiritual seria um crescimento na fé, desenvolver uma fé sólida e inabalável em Deus. Segundo, ter conhecimento prático, isto é, buscar entendimento mais profundo das coisas, está dentro de maturidade. Terceiro, buscar tornar-se mais parecido com Jesus. Quanto mais você se torna parecido com Jesus, aliás, o versículo 13, o final do versículo 13 é isso, você parecer com Jesus, e as pessoas olhar para você. Aqui tem muita gente que parece com Jesus, muita gente não, vou dizer todos. Existem pessoas na terra, como o pastor Kleber, pastor Léo, 80% anjo e 20% ser humano. Porque essas pessoas vão se parecendo com Deus, na medida que vão servindo a Deus. Isso não é vaidade, não é nada, é porque se alguém me ama, meu Pai o amará. Viremos para Ele e faremos nele. Nele quem? Você, eu, nós. Então você é morada de Deus, templo de Deus, habitação de Deus. Isso é importante. Então quer dizer, crescer espiritualmente, ter maturidade, é ser parecido com Jesus. Aleluia. Ainda é ter equilíbrio e sabedoria, ter capacidade de lidar com situações desafiadoras. Tem gente que quando está numa dificuldade muito grande,
procura lá uma crise, um palito de fósforo e acende. Outros buscam lá, acham um isqueiro. Mas tem outros que na dificuldade vão tateando, acham um interruptor e aperta o interruptor, acende a luz. Então isso mostra o crescimento que nós devemos ter na vida. Aleluia. Portanto, maturidade espiritual não é um destino final, mas uma jornada de crescimento contínuo, porque o destino final é a estatura de varão perfeito. Mas o versículo 13 de Efésios tem uma expressão aqui que nos faz pensar muito. A expressão do versículo 13, eu já olhei nas outras versões, é todas a mesma coisa que vem da tradução original. É as primeiras duas palavras do versículo 13. Até que. Repita comigo. Até que. Esse até que é o resumo, é a síntese, é a súmula da súmula de tudo que Paulo está dizendo no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. O versículo 13 é como se fosse a conclusão antecipada de todo o capítulo, e eu vou dizer até de toda a Bíblia. O versículo 13, porque o que Paulo coloca nas palavras que antecedem o versículo 13 é tremendo. Mas antes de falar do versículo 13, do versículo 1 ao versículo 13, não sei se vai dar tempo, esse até que do versículo 13 tem uma semelhança com Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que. Quer dizer, esse até que sugestiona um acontecimento, sugestiona que você não deve se levantar enquanto não receber a resposta, enquanto não receber a cura, enquanto receber a direção, a revelação, a transformação, a manifestação, a resposta. Esse até que tem muito para nos dizer na EBD, na escola dominical e nesse simpósio que inicia hoje. Mas olha só, 4 coisas fundamentais que o versículo coloca como conclusão desse até que. Primeiro, até que cheguemos à unidade da fé. Dio nostro. Para o italiano, que coisa c'è? Até que cheguemos à unidade da fé. Segundo, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. No versículo 13. Terceiro, até que cheguemos à medida de varão perfeito. E quarto, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui já é o mês todo, é o ano todo e a vida toda. Esse até que tem muito para nos dizer. Essa palavra até que, eu olhei lá no vernáculo e vi a palavra merque, que denota um término, ressaltando essa virtude, um término, quer dizer, é o final das exigências, é o final de um longo curso que você recebe depois uma nota, até que você receba na teologia. Quando eu fazia teologia, não sei hoje, mas a nota média, a mínima era 7, abaixo de 7 não servia, né? Ou você tirava 7, ou 6 já dava reprovação, 6, 5 então nem você fala, você não vem me parecer, até que você alcance uma média acima de 7. Aleluia. Então veja, isso aqui é importante. Depois tem uma outra palavra aí, que é a palavra catantal, que significa alcançar finalmente, quer dizer, que finalmente você chegue. Aí vem a palavra unidade, que é renox, que significa unanimidade, unidade completa, uma medida produzida por Deus, uma harmonia e a totalidade entre os fiéis. Aqui nós encontramos a unidade ligada à fidelidade doutrinária, um só corpo, uma dependência mútua. Isso é até que, isso é tremendo.
Depois tem a palavra pistis, que é fé. Unidade da fé. A fé que nós encontramos em Abacuque 2,4, que é a mesma coisa, a tradução da palavra emuná, está aqui como pistis, mas emuná, que é essa palavra emuná, pode ser traduzida como lealdade, fidelidade e fé. É a tradução da palavra emuná. Emuná, quando o judeu quer que o outro cresça em confiança, cresça em confiabilidade, cresça na intimidade com Deus, ele diz para o outro, emuná. Emuná. Quer dar uma treinadinha? Diga, emuná. Vamos lá? Emuná. Mais uma vez. Emuná. Tenha confiança, tenha lealdade, tenha sensibilidade. E emuná é aquela confiabilidade de que você pode confiar em Deus. E o contrário disso precisa ser verdadeiro. Você pode confiar em Deus, mas Deus pode confiar em você. Deus pode confiar em você. Eu posso confiar nele, ele não me decepciona, mas ele pode confiar em mim. Existe algum homem na Bíblia que Deus confiou? Sim ou não? Sim. O primeiro deles, vamos imaginar aqui, Jó, mas também temos Abraão. Deus apostou em Jó. Eu estava lendo Jó hoje. O diabo chegou todo cheio de prosa e Deus fez a maior elogio de Jó. Então veja bem, essas questões todas estão ligadas a esse princípio. Depois nós temos a palavra que eu já disse aí, conhecimento do Filho de Deus. Eu encontrei uma palavra aí, que inclusive está em Colossenses, traduzida como inteligência espiritual, lá em Colossenses, mas a palavra que é epignosis. Epignosis, que é o conhecimento verdadeiro, o conhecimento, o discernimento pleno, conhecimento adquirido por meio de relacionamento, seria a experiência experimental, seria aquela experiência que você tem com Cristo, inigualável, aquela experiência que jamais vai afastar você de Cristo, porque você conhece Cristo, não de ouvir falar, não de alguém dizer que Ele está lá na cruz, mas um Cristo que se revelou a você, um Cristo que se manifestou a você, o encontro que você teve com Ele, a transformação, a glória de Deus na sua vida. Então aquela experiência fundamental que você tem, quer dizer, epignosis, é o ato de você conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Por isso você está aqui. Você trabalha o dia inteiro, e à noite vem para o simpósio, e amanhã também, e depois da manhã também, no domingo você está aqui. Por causa de que você faz isso por prazer. Pai, por que o senhor está até 7 horas na marcenaria? Meu filho, eu gosto de fazer isso. Eu tenho prazer de fazer isso. Você tem prazer de adorar, de servir, de se abrir diante de Deus, de se derramar diante da sua presença. Epignosis, o conhecimento experimental, não é o conhecimento intelectual, filosófico, e nem teológico, nem teleológico, mas é o conhecimento experimental de você orar e ouvir Deus. Aleluia. Conhecimento que Pedro teve quando estava orando lá no terraço. O céu se abriu. Aleluia. Ele não entendeu bem, mas era Deus dizendo para ele que ele tinha que avançar um pouco mais no conhecimento tradicional. O mesmo céu que se abriu para Cornélio em Atos capítulo 10. Que é isso? Conhecimento experimental. Aquele conhecimento tão maravilhoso, tão extraordinário. Pedro estava na cadeia preso, a igreja orando por ele. E Atos capítulo 12, a porta se abre, o anjo vai lá, Pedro, se arruma aí e vou embora. Epignosis, conhecimento experimental. A igreja de Jesus tem esse conhecimento. Se você ainda não tem, busque, porque o Senhor dá a todos que o buscam. Isso é o que? Conhecimento do Filho. Está aqui no versículo 13 ainda. Ainda diz:
Aqui temos uma palavra anerteleos, que é homem perfeito. Homem perfeito. Quer dizer, um homem de maior idade, um homem maduro, um homem completo. Aqui tem a palavra maturidade. Isto é, o crescimento limite do homem, até onde você pode chegar. Sabe a meta, até onde você pode ir. Porque nós temos limites. Nós temos limites. Nós não somos ilimitados. Né? Nós temos limites. Então, até onde você pode chegar. Existem coisas que você não pode ultrapassar o limite. Se você pular de um prédio, você morre. Já existem os limites estabelecidos. Mas aqui, olha, até onde você pode ir. E aí tem a medida, que é metron relíquia, que é a idade, seria a maturidade completa, seria aquela maturidade ideal. E aí tem o finalzinho da palavra aí, que é plenitude. O versículo 13 ainda fala da plenitude. Plenitude. Até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, é o varão perfeito, à medida da estatura completa. Aqui não tem mais a palavra no original plenitude, que seria o conhecimento perfeito do Cristo. Então veja bem, esse texto fala da medida perfeita, fala da medida da idade perfeita, da medida do crescimento perfeito e a medida da maturidade perfeita. Então veja, essas são as implicações só do versículo 13. Isso aqui é só um esboço do versículo 13. Então, quando nós olhamos para esse texto tão extraordinário, nós vemos exatamente essa expressão, até que. Mas esse até que, nós temos que ir lá no versículo 1. Esse até que começa com as indicações do versículo 1. E as indicações do versículo 1 é um clamor. Nós temos um clamor. Olha o que diz o versículo 1 aí: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Esse rogo-vos aqui é um clamor. Isso é um grito. Nesta aula, neste simpósio, o Espírito de Deus grita na alma de cada um de nós. Eu grito, eu imploro. A expressão grega aqui é parakaleo. E no original a ideia é rogar, é suplicar, a mesma raiz de exortar, mas aqui é um grito. É o grito não do Ipiranga, é o grito não do vendedor de gás, é o grito não do político, mas é o grito de Deus. E esse grito pode ser até silencioso, mas ele deixa a sua voz das recâmaras da sua alma. Eu rogo, eu imploro, eu suplico. Irmão, essa palavra também traz à tona o pensamento do despertador pela manhã. Quando você dorme aquele sono do justo e que coloca o relógio para despertar às 6, quem acorda às 6 aqui? Deve ser mais cedo. Quem acorda às 5? Pouca gente, hein? Quem acorda às 7? Ah, melhorando. Quem acorda às 8? Quem acorda às 9? Meu Deus, vocês dormem o dia inteiro? 4 horas da manhã? Ó. Mas você coloca o relógio e quando chega a hora, ele tem lá, antigamente tinha um despertador, agora tem esse celular, né? Mas eu gostava do despertador do relógio, sabe? Aquela coisa bonita. Depois do... Aí você... levanta a mão, está na hora de levantar. Quer dizer, é o grito. É o Espírito de Deus que acorda, tal como o relógio pela manhã despertando para o trabalho. E o relógio despertou, não tem mais como continuar na cama.
Relógio despertou, não tem mais como continuar na cama, porque tem uma programação. É Deus falando. É hora de você levantar, meu filho. Assim como você levanta todas as manhãs, eu também toco na sua alma. Você precisa se levantar ainda mais outras vezes. Eu rogo, o preso do Senhor. Então aqui é o grito para chegar no até que. Segunda coisa, você consegue falar. Fala rápido, longanimidade, fala. Você não consegue. Você não consegue. Dá um nó na língua, dá um trava na língua. Então essa palavra precisa de uma reflexão. Essa palavra vem da expressão grega macrotimia, longo ânimo, macros longo, timós, ânimo, raiva, paixão. Significa esperar um tempo suficiente. Significa você parar e não falar prematuramente. Deus conosco é longânimo. Você está aqui por causa da longanimidade de Deus. E nós, para subir o degrau da maturidade, precisamos passar por esse degrau. Longanimidade. Já passou por aí, irmão? Pode ser até que seja um degrau mais alto, né? Porque tem umas escadas às vezes que... Agora não tem mais isso, mas antigamente a gente queria fazer tudo dentro de um terreninho pequenininho. Aí fazer a escada no fundo, já fiz degrau. Eu tenho isso na nossa igreja, certo? Mas aqueles degraus, isso aí é para você pensar. Para você pensar longanimidade. Isso abrange essa capacidade maravilhosa da macrotimia, da verdadeira paciência. Na verdade, é o fruto de Deus na nossa vida. Fruto de Deus na nossa vida. Depois nós temos uma outra aí, qual é? Onde nós estamos? Macro de longanimidade. Depois longanimidade é suportando uns aos outros. Essa palavra é uma palavra que a gente precisa também parar nela. Vem da expressão grega anekomai, que significa mostrar tolerância para com o outro. Às vezes a gente não tem tolerância. Por que a gente tem que suportar o outro? Porque o outro às vezes tem umas coisinhas que, se você não tomar cuidado, você não quer nem ficar mais perto dela. Porque temos irmãozinhos, umas irmãzinhas. Irmão do céu, você precisa de ter esse suporte. Precisa de ter. Porque são coisas que precisam ser suportadas. Então veja bem, mostrar tolerância. E nem todos têm essa capacidade de mostrar tolerância para com o outro. Até onde vai a sua tolerância? Claro que tem um limite. Todos nós... Sabe a expressão que a gente usa aqui no Brasil, pavio curto? Pavio curto. Quem já encontrou pavio curto por aí? Né? O que mais tem? Aliás, São Paulo é o lugar das pessoas, principalmente o pessoal do trânsito. Às vezes você tem uma menina pequenininha desse tamanho assim, mas atrás do volante, eu não sei o que tem nela. Ou nele. Quanto menor, mais, sabe? As pessoas atrás do volante parece que tem uma coisa. Um dia eu estava indo para a igreja, aí o camarada me deu uma fechada de propósito. Me fechou de propósito. Depois que ele me fechou, ele viu que ele fez isso, fez por querer, parou do meu lado, estava indo para a escola do ligar, baixou o vidro do carro, olhou para mim e falou: e aí, achou ruim? Irmão, misericórdia. Porque se fosse outra época, mas graças a Deus, tem uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. Toda vez que você desce as águas, ou melhor, toda vez, você só desceu uma vez. Mas quando você desceu as águas, você recebeu um atestado de óbito. Quem tem esse atestado de óbito aí? O que significa isso? Você morreu. Fala para o seu irmão, você morreu. Você morreu.
Aí, quem está na cruz tem algum direito, pastor Léo? Pastor Cleber, tem algum direito? Eu vou entrar na justiça contra ele, contra ela. Eu vou. Você morreu, meu filho. Quem defende a sua causa é Cristo. Saulo estava perseguindo os cristãos. E lá na estrada em Damasco, capítulo 9, ele teve um encontro com o Senhor da igreja. E a voz veio do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? É Cristo que defende a sua causa. Aleluia. Suportando-os. A igreja é assim, porque a igreja é uma família. Sabe, tem gente de todo jeito na igreja. E a gente tem que suportar. Isso é crescer. Isso é subir os degraus. O que mais temos aí? Procurando guardar o vínculo da paz. Meu Deus. A palavra vínculo vem da expressão grega sindesmo, que é aquilo que mantém as coisas juntas. Eu fui procurar lá a tradução melhor dessa palavra. Sabe o que eu encontrei? Que o vínculo é como um cinto que segura a roupa. Sabe aquela roupa que é tudo segurado no cinto? Tipo um cinturão, uma roupa aqui, tipo, aí o cinto aqui segurava tudo. A roupa de cima, a roupa de baixo segurava tudo. É o vínculo. Se você não tiver o vínculo, você fica desnudo. Meu Deus. Vínculo da paz é o cinturão que segura a sua roupa, para não mostrar as vergonhas. Vínculo da paz, sindesmo. Isso é profundo, porque tem muita gente que já perdeu esse cinturão faz tempo. Qualquer coisa é guerra. O que é isso no sentido de ele se expõe a sua ira, a sua raiva, expõe sua amargura, porque tem muita gente por aí que não é nenhum de vocês, que tem um porão na vida, o porão da alma, é um quartinho fechado, que ele põe lá a mágoa, a inveja, o descontentamento, a ira, tudo é coisa ruim, ele vai colocando lá dentro. É o quartinho, é o porão. E quando alguma coisa não dá certo, aquele quarto se abre, aqueles demônios se manifestam nele, porque está no quarto dele, está no quarto. Aí você, mas espera aí, como é que essa pessoa é desse jeito? É porque o quarto está aberto, então ele confunde as coisas, ele faz a transferência. Enquanto Jesus não entrar nesse quarto, limpar esse quarto, queimar esse quarto, colocar fogo nesse quarto, não vai dar certo nada na vida. Eu já contei aqui que quando a gente morava na roça, a gente fazia as derrubadas, deixava o mato secar, fazia o acero, que é para o fogo não passar por propriedade do vizinho. O acero para a garotada aí é como se fosse uma estradinha. Você tirava todo o mato, aí o fogo não passava. Hoje tem outros métodos. O fogo não pegava na propriedade do vizinho. A gente esperava o mato secar e depois o papai colocava fogo, porque a gente ia plantar milho, feijão, e a gente naquela época podia fazer as derrubadas. Quando o papai colocava fogo naquele mato, mas saía cada bicho dali dentro. Saía escorpião, saía cobra, saía barata, saía aranha. O fogo ia queimando, os bichos iam saindo. É isso aí que aconteceu na vida de muita gente. Deixa o fogo de Deus queimar aí que os bichos saem. Deus entra com o fogo dele nesse quarto que só tem ira, tem inveja, tem ódio, tem mágoa. Deixa o Espírito de Deus queimar. Glória a Jesus. É o vínculo. Eu já estou indo para o encerramento, porque isso aqui não acaba nunca. Aí o verso 4, 5. Um só corpo, um só Espírito. Irmão do céu, aqui fala da igreja. Verso 4, 5. Um só corpo, um só Espírito. Como também fosse chamado. Eu não tenho tempo para dizer isso aqui, mas aqui fala da unidade da igreja. O que mais temos aqui? Verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Você só cresce quando compreende a graça. Estou escrevendo um texto sobre graça, terminei. O pastor Bittencourt, que é o irmão dele de novembro.
são 10 capítulos sobre a graça. Aqui entra a preciosidade mais ampla de Deus, que a graça é a manifestação real do amor de Deus a homens pecadores que nada merecem. A graça, eu e você não tínhamos condições de ser nada, de estar aqui, mas porque Deus, João 3,16, nos amou de tal maneira, nós somos agraciados, nós somos chamados. Mas o texto coloca ainda aqui, segundo o dom de Cristo. Esse dom de Cristo aqui é profundo, porque você tem um desdobramento no dom de Cristo. Claro que Paulo aqui vai entrar no dom ministerial, mas tem os dons do Espírito Santo, que Cristo está também, mas nós fazemos a divisãozinha: dons do Espírito, dons de Cristo. Dons do Espírito Santo são os dons espirituais, que toda a igreja pode ser cheia dos dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, quando Paulo diz: não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, que está lá, dons espirituais, mas a palavra lá é pneumatikos, que é coisas relacionadas ao Espírito. Paulo fala de dons a partir do versículo 4, aí você tem a palavra carisma ou carisma, mas seria o ambiente da operação do Espírito, aquilo que vai além da nossa capacidade de entender, de acordo com a ação do Espírito, a necessidade daquele momento, que vai muito mais além de 12 de dons, vai muito mais além, não tem só 12 dons, tem muito mais de 12. Mas aqui fala do dom de Cristo, que é o dom ministerial, dons ministeriais, graça que nos foi dada à medida do dom de Cristo. Depois no versículo 8 e 10 que eu já falei, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, já disse lá atrás. E finalizando, nós temos o versículo 8 e versículo 10, subida e descida, e nós temos a expressão aqui que podemos extrair daqui: considerai essas coisas. Mas o versículo 11 ele descreve toda a pleiade ministerial. Porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele ensinou o caminho da descida e da subida. Então, por causa da sua descida, ele deu dons aos homens, e ele deu o ministério cristão. E aqui você encontra no versículo 11 todos os ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, todos esses ministros com um objetivo específico, está no versículo 12. O que diz o versículo 12? Querendo o aperfeiçoamento. Aí você vai buscar essa palavra, aperfeiçoamento. Você tem a expressão grega catartismos. A Bíblia Plenitude tem uma nota que fala disso. Catartismos. Tradução: consertar ossos quebrados, consertar coisas quebradas. Então, os ministros que Deus deu para a igreja são exatamente para colocar o povo de Deus no caminho do crescimento e consertar as coisas quebradas dentro dele. Quanta gente quebrada chega na igreja, não estou falando quebrada de humildade, não, quebrada na vida, quebrada de amargura, quebrada. Então a palavra de Deus coloca no lugar, conserta, o catartismos. Deus coloca todas as coisas no seu lugar. Deus conserta as coisas quebradas através da ministração da palavra. Eu estava ministrando uma vez na igreja, na série de ministrações, eu ministro em série. Aí em um determinado momento, eu terminou o culto, aí veio o irmão na igreja e falou: pastor, eu quero me consertar. Eu orei por ele, aconselhei. Aí quando foi na outra terça-feira, o meu irmão estava na igreja, continuei a série de mensagens, ele veio na frente e falou: pastor, eu quero me consertar. Falei: mas o meu irmão veio na terça, veio hoje. Eu orei por ele, passou 2 meses, ele veio conversar comigo: pastor, eu quero conversar com o senhor a respeito do que aconteceu. Por que eu fui 2 vezes me consertar? Ele disse: o senhor estava pregando, e de repente o senhor parou de pregar, olhou para mim e começou a falar que eu era viciado em pornografia. Começou a falar que meu quarto estava cheio de pornografia.
minha mente estava cheia de pornografia, minha carteira estava cheia de pornografia. E que era para ele me consertar. Eu falei, meu Deus, sou eu. Aí eu fui na frente me consertar. O Senhor orou por mim e eu voltei para casa feliz. Quando foi na outra terça-feira, o Senhor continuou a pregar, o Senhor parou de novo, olhou para mim e falou, você tirou a pornografia do quarto, tá? Mas a sua carteira está de esquerda, ainda tem calendários pornográficos. Eu não me agrado disso. Eu puxei a carteira, não é que estava lá, eu tinha esquecido. E por isso que eu vim de novo na frente me consertar. O Senhor falou, todo mundo ouviu. Eu falei, irmão, eu falei isso, mas de jeito nenhum eu falei isso. Eu falar um negócio desse na igreja, tem sala pastoral para conversar. Pelo menos, eu passei para o seminário, fiquei 20 anos no seminário, pelo menos isso eu aprendi. Aí, não, o senhor falou, eu falei, não falei, falou. O que aconteceu com esse irmão? Meu Deus, que eu vi isso que eu não falei. Aí eu fui analisar a mensagem, foi uma hora que eu parei de pregar e Deus me tomou em línguas. Eu falei em línguas e ele entendeu em português. Falei em línguas, ele entendeu tudo que tinha que entender, e nem eu sabia que tinha falado aquilo. É o catartismos de Deus, né? Deus conserta as coisas, Deus coloca as coisas no lugar. Então, terminando, versículo 13. Até que, você percebeu que tudo isso aqui é até que? Então, que o até que seja uma realidade na sua vida. Finalizando, eu li uma história de crescimento muito interessante, que fala que toda a sociedade tem aquela festa às vezes de debutantes. Os Estados Unidos tem muito isso, quando passa da idade. Se bem que hoje em dia as idades já não batem mais, porque com 10 anos a criança sabe tudo. Mas ainda tem aquela tradição, levar a filha, de 15 anos, aquela coisa toda. Mas tem umas sociedades que esse negócio ainda é muito interessante. E tem os índios Cherokees, que eles têm uma tradição muito interessante da juventude. Quando o garoto está para virar homem, o pai pega o filho e leva para a floresta durante a tarde. E o pai venda ali os olhos e o deixa sozinho na floresta. O jovem índio senta no topo de uma montanha durante toda a noite e ele não pode remover a venda dos olhos até que o raio do dia brilhe. É um rito que todos têm que fazer. Ele não pode gritar por socorro e ele fica ali amedrontado. Ele pode ouvir toda espécie de barulho, animais selvagens, cobras, insetos, vento, mas ele não pode tirar a venda dos olhos. Ele precisa ser homem para ficar com aquela venda nos olhos a noite inteira. E ele não pode também contar a experiência dele para ninguém. Aí o tempo passa naquela agonia toda, naquela dificuldade toda, e de repente o dia brilha, o sol brilha, e ele vai lá e remove a venda dos olhos, e ele olha e vê que o pai dele está o tempo todo do lado dele. Aí ele cresceu, ele virou homem. Deus te chama para essas coisas. Você pode estar passando por dificuldades, problemas, seja lá o que for, mas Deus está aí o tempo todo do seu lado. Deus abençoe, te guarde. Essa é a porção que Deus me deu. Cresça, porque Deus tem muito para fazer com você. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu vou pedir para você não levantar do seu lugar. Nós vamos ouvir um louvor ainda, com o irmão Evandro vai louvar ao Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, amém? Eu sou jovem, mas eu amo o hino antigo. E ele diz assim: um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará.
Deixa eu chamar aqui o professor Marcondes, por favor, Marcondes, venha cá. Só um minutinho. Marcondes vai estar. Quero agradecer a Deus pela vida do cantor que nos atendeu prontamente. Sobe aqui, por favor. Marcondes estará entregando para você essa lembrança em nome da EBD do Parque Jandaia. Glórias a Deus. Agora nosso co-pastor Jânio, por favor, também é nosso conselheiro da Escola Bíblica Dominical, estará entregando ao pastor Elias Cross. Glórias a Deus. Só temos que agradecer a Deus pela vida desses homens valorosos que saem de longe e vêm nos abençoar aqui. Deus abençoe o cantor Evandro, Deus abençoe o pastor Elias Cross, Deus abençoe a amada igreja que esteve aqui conosco, aos nossos irmãos que vieram cooperar conosco. Crente não visita, crente coopera, né? Vem adorar uns com os outros, amém? Deus abençoe grandemente toda a igreja, ao nosso irmão César, Deus abençoe pela confiabilidade. Pastor, obrigado. Pastor Léo, obrigado pelo seu carinho de vir nos abençoar aqui também. Deus abençoe a igreja com o pastor. Glória a Deus. Glória. Poderoso que é o verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso que é. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, hoje iniciou o nosso simpósio. Amém? Amém. Amanhã nós teremos mais uma reunião, mais um culto, e o início está marcando às 19 horas. O pastor Léo me optou em vir pela Juscelino, mas hoje estava ruim. Não, pastor Léo? E o pastor Elias Cross, ele veio pelo WhatsApp aí, e veio pelo WhatsApp, não, veio pelo Rodorel, perdão, e rodou um pouquinho, mas chegou primeiro que nós. E ele veio de longe, de Diadema para cá é longe, né? Então, irmãos, amanhã nós estaremos aqui também com o início às 19 horas. E você não pode perder a bênção da manhã. Amém? Então, há uma informação que a cantina está funcionando. E você podendo abençoar a cantina, você pode estar passando lá. Há algumas coisas importantes e todos vocês sairão daqui para os seus lares já com a barriga cheia. Gostou, Salatinha? Vamos ficar de pernas? Quero agradecer ao pastor Elias Cross, também o nosso irmão pastor, a pastora Ardene, a esposa do pastor Elias Cross. Deus abençoe ricamente, e a todos que cooperaram na noite de hoje aqui conosco. Deus abençoe de forma especial. Bom, Gilson pede oração em favor da sua esposa, que não está bem. Nós estaremos orando e estaremos apresentando ao Senhor. E também eu tenho um pedido aqui, oração em favor do irmão Luciano, que não está bem de saúde. Nós estaremos orando. Tem alguém que precisa da oração, está enfermo? Se tiver, vem aqui à frente, nós desta oração conclusiva estaremos apresentando você também. Tem alguém? Todos curados? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe ricamente. Quem morou aqui? Pastor Francisco. Assim. Irmãos,
O material do pastor Elias Cross está ali na frente, sua esposa está ali. Então, os irmãos que queiram adquirir, por favor, passem ali e adquiram juntamente com a nossa irmã. Amém? Santo, Santo, Pai Senhor. Amém. Salvador Jesus Cristo, que estamos ouvindo tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de tua presença. Obrigado pela mensagem, Senhor Deus Cristo. A qual precisamos ensinar graça do conhecimento. Salvador Jesus, abençoe o teu filho, Senhor, que vem viajar para Diadema, Deus. Abençoe ele, Pai Santo. Até a posição de volta, Deus, da igreja. Salvador Jesus Cristo. Todos aqui que vão viajar nessa hora, Deus. Abençoa todos, Pai Santo, para a tua glória. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Hoje, Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos os irmãos.